Preciso compartilhar com os irmãos intercessores o que o Senhor fez em minha vida nesse final de ano de 2023. Tive de acompanhar meu pai no hospital para exames durante cerca de uma semana. Tenho por hábito caminhar todos os dias 3 a 5 quilômetros, e durante aqueles dias não pude me exercitar. Só esse fato já tornou as minhas costas alvo de dores indescritíveis. Mas, aliado à cama do acompanhante que não é a mais apropriada em hospitais, as dores se tornaram insuportáveis. Confesso que, saindo de Passo Fundo, indo em direção a Porto Alegre, meus pensamentos eram, no dia seguinte, procurar um massoterapeuta, um quiropata, para colocar minha coluna no lugar. Mas vejam o que aconteceu. Ao entrar no ônibus de Passo Fundo para Porto Alegre, cerca de 280 quilômetros, aquele ônibus ele apresentou um defeito que eu nunca tinha ouvido falar que o ônibus poderia apresentar. Ele começou a tremer. Os passageiros começaram a ficar extremamente preocupados e conversando uns com os outros e conversando com o motorista, pedindo para pararem o ônibus parou diversas vezes, o motorista ia lá, checava o motor e não conseguia identificar o que estava acontecendo, tanto que foi solicitada uma baldeação, ou seja, um ônibus extra para trocar os passageiros para um outro ônibus, visto que aquele estava chacoalhando, mas chacoalhando com uma força nunca antes vista. O motorista mesmo confessou, nunca vi algo assim. O ônibus anda, mas ele chacoalha. E ninguém sabe por quê. Não era roda, não era suspensão, não era motor, ninguém conseguia explicar. Pois bem, fomos até perto de Porto Alegre. Faltava acho que menos de 50 quilômetros, quando então foi providenciado um ônibus reserva e fomos transferidos para o outro ônibus. O motorista ele pediu mil desculpas, ele realmente foi muito franco e sincero em dizer que a companhia tem uma rigorosa filosofia com respeito à manutenção dos ônibus. Os ônibus são novos e muito bem cuidados. Tanto que ele disse que nunca aconteceu algo assim. E mais, ele confessou que da garagem até a rodoviária, que é um bom trecho de estrada em Passo Fundo, o ônibus estava perfeito. Mas da rodoviária em diante, ele começou a apresentar esse problema. Eu não pude me conter. Quando estávamos fazendo a baldeação, eu tive o privilégio de conversar um pouquinho com o motorista e contei para ele o que aconteceu. Expliquei que havia passado uma semana com meu pai no hospital, minha coluna estava em frangalhos e que aquela tremedeira no ônibus fez com que meu assento parecesse uma poltrona de shiatsu. E aquelas dores que anteriormente eram insuportáveis haviam desaparecido, como se tivessem sido tiradas com a mão. Aquele motorista olhou para mim com um olhar de surpresa e disse: então foi por sua causa que o ônibus estava tremendo. Veja, irmãos, eu tento ser muito franco, sem querer ser arrogante ou prepotente, mas no meu coração eu acredito que foi por minha causa. Por quê? Que base eu tenho para afirmar isso? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que todas as coisas, todas incluem os ônibus tremerem que nem uma poltrona de shiatsu. Lá diz todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Irmãos, eu não pedi a Deus que ele fizesse algo pela minha coluna. Lá em Isaías 58, sobre o verdadeiro jejum, diz que quando nós cuidamos dos necessitados, vivemos fiéis e sinceramente andando em humildade perante o Senhor, nós vamos falar e ele ouvirá. E, se me permitem acrescentar algo à Santa Palavra, eu diria, na minha humilde experiência de vida, que muitas vezes nós nem sequer vamos precisar falar. E o Senhor, na sua misericórdia, não por quem nós somos, mas por quem Ele é, atenderá nossas necessidades. Como pude perceber claramente. Ao chegar em Porto Alegre, irmãos, minha coluna estava como há muitos anos ela não havia estado.